Cá estamos, 17 horas e 20 minutos, conforme combinado. Estou aqui abrindo, havia esquecido, a minha lista de dirimissões. Caso vocês não tenham dúvida, eu tenho a minha listinha aqui, aliás. Olá, Neuda, tudo bem? Quanto tempo, né? Semana passada eu não estive aqui. Adriana Barbosa, Neto, Cristiane, sejam bem-vindos, como sempre. Estamos preparados para a dirimição. Meu computador aqui está meio devagar. Ah lá, achei. Então eu tenho aqui a minha lista. André Miranda, como sempre. Eliane Oficial, que bom que é oficial, não é a falsificada. Sejam bem-vindos. Então, estou aqui. Quaisquer dúvidas? Boa tarde, o André lavando a louça e assistindo a aula. Pô, que bom, né? Ajudando a esposa. Ajudando não, né? O marido não tem de ajudar a esposa. O marido tem de trabalhar em conjunto, colaborar. Aliás, uma coisa interessante, eu até brincava muito em sala de aula com os meus alunos, porque alguns professores, quando a turma está agitada, os alunos todos conversando, agitados, alguns professores dizem assim: pô, turma, vamos colaborar, estou querendo dar aula, vocês aí ficam bagunçando, conversando, colabora aí. E aí eu brincava com os alunos, falava assim: olha, gente, quando algum professor falar colabore, diga assim, não. Sabe por quê? Ô Neuda, muito obrigado, sentiu a falta, eu também senti a falta de você semana passada. Semana passada foi deu um branco na minha mente. Então eu dizia aos alunos assim, por quê? Co significa em conjunto, labor é trabalho. Então o significado de colaborar, o significado primitivo de colaborar é trabalhar em conjunto. E os alunos não trabalham em conjunto com o professor. Quem trabalha em conjunto o professor trabalha em conjunto com a coordenação, o inspetor trabalha em conjunto com o professor, mas os alunos não. Então eu brincava com os alunos, né? Falava, nós não, os alunos não colaboram com o professor. Tá? Então, isso aí. Então o professor, por exemplo, ajuda aí, gente. Pô, vai, o cara... Giovanni perguntando, deixa eu te fazer uma pergunta, o predicativo do sujeito pode ficar intercalado na oração? Sim. Giovanni, não há um lugar específico para os termos de uma oração. Há a chamada ordem direta, que é: a frase se inicia pelo sujeito, logo após vem o verbo, em seguida o complemento verbal ou o predicativo no caso de verbo de ligação. Por exemplo, Aline está entusiasmada. Pegando o seu exemplo aqui, Aline sujeito, está verbo de ligação, entusiasmada predicativo do sujeito. Essa é a ordem direta. Ordem inversa é qualquer mudança que haja nessa sequência. Animada está Alice, está animada Alice, está Alice animada. Isso é a ordem inversa. O predicativo, então, pode aparecer no começo, pode aparecer no meio, como eu disse aqui. Se for predicativo, por exemplo, um verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, sei lá, Alice conversou com o pai animada. Alice, sujeito, conversou o verbo com o pai complemento, animada predicativo. Esse predicativo, quando aparecer em outro lugar que não seja no fim da oração, vírgula, vírgula. Animada, vírgula, Alice conversou com o pai. Alice, vírgula, animada, vírgula, conversou com o pai. É uma das regras de pontuação, inclusive, o uso das vírgulas quando o adjunto adverbial ou o predicativo estiverem intercalado ou alternado. Perfeito? Essa, então, a explicação, Giovanni Abdallah. O seu exemplo aqui foi perfeito. Perfeito. Aline, entusiasmada, comeu uma maçã. Poderia ser entusiasmada, vírgula, Aline comeu uma maçã. Aline comeu, vírgula, entusiasmada, uma maçã, e não haveria vírgula se fosse Alina comeu uma maçã entusiasmada. Não haveria vírgula porque estaria no seu local, podemos dizer, local perfeito, né? Na ordem direta. Evidentemente aqui pareceu, né, uma maçã entusiasmada, parece que a maçã que é entusiasmada, evidentemente não, mas poderia haver essa ambiguidade, pode ser qualquer outra palavra, sei lá, não vou
me veio à mente agora, mas se causar ambiguidade, aí a vírgula tem de ser colocada, segundo Bechara e os grandes gramáticos da atualidade, não só da atualidade. Esses dias sem vírgula, me chegou um livro, ou esses dias, vírgula, chegou-me um livro de Napoleão Mendes de Almeida, livro que eu usava na década de 1980, e eu até achei que nem houvesse mais esse livro. Existe ainda, aliás, o Napoleão Mendes de Almeida, já falecido há muitos anos, alguma editora, não me lembro agora qual é a editora, reedita os seus livros, inclusive, evidentemente, dentro da reforma ortográfica. Napoleão Mendes de Almeida já dizia isso, então não é uma coisa nova, não. Que a vírgula, nem sempre, ou a pontuação em geral, nem sempre é um trabalho técnico, é um trabalho de clareza, ênfase, eufonia. Então, se causar estranheza, Aline comeu uma maçã entusiasmada, se fosse um conto de fadas, né? Uma maçã entusiasmada, aí a vírgula seria possível também. Perfeito? Muito bem. Sejam bem-vindos. Olá, Patrícia, sejam bem-vindos a todos que cá estão, que chegaram, vamos ver. A Giovanni, obrigado a você. Oh, eu agradeço, Giovanni, que isso, muito obrigado pela gentileza. Olá, Nise, todos que cá estão, boa tarde. Vamos ver se há alguma pergunta. A Eunice sempre tem pergunta, acabou de entrar, vamos ver se hoje aparece alguma pergunta aqui. Muito bem. Bom, eu vou falar sobre uma frase sobre a qual me perguntaram hoje. Boa tarde, Neymar Souza Amorim, seja bem-vindo. Uma frase sobre a qual me perguntaram hoje, aliás, não sei se foi numa quarta-feira ou se foi num sábado que nós discutimos sobre mais ou menos isso. Num sábado, bom, acabei de falar que não sabia se é sábado ou quarta e fala que é num sábado, né? Numa das aulas, um cidadão, um estudante, escreveu uma frase perguntando se havia possibilidade de ser agente da passiva. Ele escreveu assim, ó, estou até abrindo aqui o dicionário de regência nominal de Celso Pedro Luft, porque ele tirou a frase desse dicionário. A frase é carro puxado a boi, e ele disse, esse a boi não é agente da passiva, o carro é puxado a boi, o carro é puxado por bois, ou seja, bois puxam o carro. E ele perguntou, não é agente da passiva? Aqui eu respondi que o agente da passiva é iniciado pela preposição por ou pela preposição de, mas que, por exemplo, dentro de uma poesia, dentro de um cordel, dentro de uma narração fictícia, se o autor colocasse a preposição a, até poderia haver uma ideia de agente. Porém, como o próprio dicionário registra, puxado como adjetivo, puxado a boi, esse a provém do adjetivo puxado, portanto seria complemento nominal. Adjetivo que rege preposição, dá início a complemento nominal. Falei tudo isso porque hoje veio uma pergunta parecida. Alguém, agora há pouco mesmo, faz uns 20 minutos, mandaram-me a pergunta assim: professor, acabei de ver na internet que carro movido a gás, o carro é movido a gás, que gás é agente da passiva, ou seja, que o gás move o carro. Pois é, mais uma vez a mesma pergunta. Bom, aí o que ocorre é o seguinte: as gramáticas em geral, Evanildo Bechara, que hoje é o nome mais importante da gramática da língua portuguesa, é o queridinho das bancas examinadoras, traz claramente aquilo que eu já disse a vocês, que o agente da passiva
Um termo argumental não obrigatório é o que a gramática tradicional chama agente da passiva. Caracteriza-se por ser um termo preposicionado marcado pelas preposições por e, mais raramente, de, com verbos empregados como transitivos diretos na chamada voz ou construção passiva. Portanto, Evanildo Bechara diz que só há agente da passiva se houver a preposição por ou a preposição de, inclusive ele diz raramente. Então, os gramáticos não aceitam a preposição a iniciando agente da passiva. Então eu volto a dizer aquilo que eu disse há algum tempo para quem me perguntou sobre o carro puxado a boi, que é o carro é puxado, verbo de ligação predicativo do sujeito, e a boi, complemento nominal. Ou até poderíamos pensar numa adjunta adverbial de meio. Qual é o meio para puxar o boi? Qual é o meio para mover o carro? A gás. Mas como existe a preposição que provém do adjetivo, conforme o dicionário de regência nominal, complemento nominal. Então o concurseiro tem de tomar cuidado. Não pode apenas pensar em alguma lógica. E isso Evanildo Bechara fala claramente quanto a essa história do agente da passiva. Ele diz claramente que, mesmo às vezes tendo a preposição por, pode ser um adjunto adverbial de causa, por exemplo. Não me lembro agora, não vou pesquisar novamente o que é que ele disse ali. Certo? Então, cuidado com isso, cuidado com teorias, sei lá de onde surgem essas teorias. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo o que eu pesquisei no livro de Evanildo Bechara e no dicionário de regência nominal de Celso Pedro Luft. Perfeito? Há mais alguma pergunta aqui? Bom, sim, aqui. Neymar Souza perguntando, o plural de toda sigla tem S minúsculo? Sim, o plural de toda a sigla, bom, tem que ser um S minúsculo, porque não faz parte da sigla. E aí é o seguinte, como é que se escreve uma sigla? Uma sigla se escreve da seguinte maneira: se ela tiver até 3 letras, todas são escritas com letra maiúscula. Então, UEL, Universidade Estadual de Londrina, PDF, não sei o que significa, mas nós sempre usamos, você vê, né? A gente usa e eu não sei o que é. Os PETs, a ONU, a OEA, a PUC, Pontífice Universidade Católica, os CDs de antigamente, ouvíamos muitos CDs antigamente, depois partimos a usar os DVDs, então sempre com um Sinho minúsculo logo após, perfeito? E aí continuando, se a sigla tiver mais de 3 letras, se ela for pronunciável como uma palavra, ou seja, se puder ter as sílabas separadas como Unicamp, como Petrobras, só a primeira é escrita com só a primeira é escrita com maiúscula, e se a leitura for letra por letra, como o FPR, Universidade Federal do Paraná, todas com iniciais maiúsculas. Mas o que você escreveu está absolutamente certo. Todas as siglas com S no finalzinho. Flávio Miranda dando uma boa noite. Boa noite já, Flávio. 5h34, já dando boa noite. Está escuro aí? Você deve ser do Nordeste. Nordeste escurece cedo, barbaridade, né? 6 horas da tarde já está noite, tanto que dizem 6 horas da noite. Aqui não. Aqui, apesar de que hoje está bem escurinho, em virtude da chuva, em virtude do tempo, esfriou bastante. Estamos aí próximo do inverno, falta muito para o inverno ainda, mas aqui o frio aqui chega cedo e é por frente fria, ou seja, não fica frio o inverno todo, o outono todo. Vem uma frente fria, esfriou, vai embora, esquentou. E aí, perguntas? Vamos ver se aqui dentro há alguma pergunta. Não há. Se alguém quiser falar alguma coisa junto comigo ao vivo, esteja à vontade, é só pedir, é só clicar no botãozinho ali do lado direito, ou do lado esquerdo, sei lá como é que é o seu
o seu celular. Bom, explicada então essa história do agente da passiva, que não é agente da passiva, que é complemento nominal, que pode ser adjunto adverbial. Né? Então tá. Semana passada falamos sobre o particípio presente e o particípio passado no sábado, e recebi algumas perguntas posteriores, logicamente posteriores, né? Mas professor, não entendi esse negócio do particípio presente e particípio passado. Como é que é isso? Então o que ocorre é o seguinte: não existe mais particípio presente ou particípio passado. Agora é particípio. O que é isso? O verbo ele é conjugado em número, em pessoa, número, modo e tempo. Primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito, do indicativo, por exemplo. Então existem os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Existem os tempos presente, pretérito e futuro. E existem as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é aquele que se transforma em substantivo. Navegar é preciso, a navegação é necessária. Então, navegar, um verbo no infinitivo que funciona como se fosse um substantivo. O gerúndio funciona como se fosse um advérbio. Precisando, telefone-me. Quer dizer, se precisar, caso precise, indicando uma condição. E o particípio funciona como se fosse um adjetivo. Música cantada, música tocada por André Miranda. Esse tocada é adjetivo. A música tocada por André Miranda é perfeita. Nesse caso é adjetivo. Agora, a música foi tocada por André Miranda. O tocado agora é particípio. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Antigamente, há muito tempo, havia o particípio presente e o particípio passado. O particípio passado é o que nós chamamos de particípio hoje, é aquele terminado em ado ou ido, ou os especiais como entregue, que é um particípio irregular de entregado, etc, etc, etc. Tá? E o particípio presente era o terminado em nte. Água fervente, por exemplo. Tire a água fervente e a coloque sobre o pó. Fervente quer dizer que ela está em ebulição. Água fervendo, água fervente. Observe que há uma ideia de verbo aí, de fato. Então, o particípio presente, antigamente, era o terminado em nte. Hoje ele é chamado somente de adjetivo. Existem alguns adjetivos, alguns não, existe um adjetivo importante, o tirante, que se transforma em preposição acidental. Tirante isso, o resto está tudo bem. Terminou em nte, tem noção de qualidade, é adjetivo, mas no passado era chamado de particípio presente. Terminou em ado ou ido, indicou ação ou qualidade, ação quando for voz passiva, a música foi cantada, é particípio, e se indicar qualidade, adjetivo. E aí você pergunta, mas professor, se não existe mais, por que você está falando tudo isso? Porque eu vi alguns concursos cobrando particípio presente e particípio passado, só por causa disso. Houve concurso perguntando, assinale onde há ou, assinale errado, e lá estava escrito particípio presente e particípio passado. Há concurso então cobrando o que não existe mais. Há concurso cobrando aquilo que mas faz muito tempo que não existe. Eu comecei a dar aula em 1980, naquela época já não havia particípio passado, particípio presente. Ou seja, eles estão defasados só 40 anos, 80, 90, 2000, 2000, só 40 anos eles estão defasados. Tá? Bom, como há concursos cobrando isso, é importante que o concurseiro saiba que isso existia e que os concursos estão querendo ressuscitar. Neymar faz uma pergunta.
Hoje fui escrever uma frase, fiquei em dúvida em relação a neste período ou nesse período de pandemia, e a Patrícia respondeu aqui embaixo, neste, creio eu, disse ela, e acertou, Patrícia, mas deixe-me explicar a Neymar Souza Amorim o porquê disso. O que ocorre é o seguinte, os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, são usados para indicação de tempo, presente, passado, futuro, espaço, aqui, aí, ali, lá, acolá, ou no texto, algo que já foi escrito, algo que será escrito ainda. Então, a sua pergunta é sobre período de tempo, então falarei sobre isso especificamente, se quiser que continue falando sobre, vamos falar sobre tudo que é melhor. Tá? Então, primeiro, em se tratando de espaço, tudo que está aqui, ou seja, próximo da pessoa que fala, será representado por este, esta, isto. Então, neste copo a água. Por que neste copo? Porque está aqui. Tudo que está aqui, neste, nesta, nisto. Então, quando você usa, inverte. Você está aí, eu estou aqui. Quando eu uso para algo que está aqui perto de mim, este, esta, isto. Quando você usa para algo que está aí, mas daí passa a ser aqui para você, este, esta, isto também. Perfeito. Segundo, tudo que se referir a aí, ou seja, próximo da pessoa com quem se fala, esse, essa, isso. Menino, largue isso. Quer dizer, algo que ele está segurando, algo que está aí. Largue isso, aí lá, já. Aí lá não. Largue isso aí, já. E tudo que está ali, lá, acolá, aquele, aquela, aquilo. Essa parte é fácil. Tá? Este aqui, esse aí, aquele, ali, lá ou acolá. Presente. Tudo que se referir ao tempo presente, a este, esta, isto. Observe que o tempo presente pode ser este segundo, como este milênio, tudo que se referir ao tempo presente. Então, se eu quero referir-me ao século 21, nós estamos no século 21, ele é presente, então eu digo, este século já trouxe problemas demais. Tudo que se referir a futuro, não importa se é daqui a 1 segundo ou daqui a 1 milhão de anos, esse, essa, isso. 2022, espero que esse ano seja melhor. Se se referir a passado recente, esse, essa, isso de novo. 2020, foi nesse ano que a pandemia iniciou. E quando houver indicação de passado distante, passado remoto, aquele, aquela, aquilo. Então, nada de dificuldade também. Presente, este, esta, isto. Passado recente ou futuro, esse, essa, isso. Passado remoto, distante, aquele, aquela, aquilo. E quando for escrita ou fala, quando houver retomada de algo que já foi escrito ou falado, esse, essa, isso. Tudo isso que eu falei é importante, a Nise deve estar anotando. Tudo isso que eu falei, porque já foi falado. Só não será esse, essa, na indicação de algo já escrito, quando for a retomada de elemento de enumeração. Por exemplo, quando houver 2 elementos em uma enumeração, o primeiro é substituído por aquele, aquela, e o segundo e o último é substituído por este, esta. Por exemplo, verão e inverno. Prefiro aquele a este. Verão e inverno, uma enumeração de 2 elementos, o primeiro elemento é substituído por aquele, o último elemento substituído por este. Prefiro aquele a este, ou prefiro este aquele, com acento indicativo de crás. Então, pronome que retoma esse, essa, isso. Se for retomada de enumeração, o primeiro elemento aquele, aquela, o último elemento este, esta. Pronome que apresenta, que ainda não foi falado nem escrito, este, esta, isto. Por exemplo,
Preste atenção nisto que eu vou falar. Acabei de cometer uma redundância, porque se eu digo preste atenção nisto, já estou dizendo que ainda vai ser falado, porque o pronome isto é um pronome que apresenta um pronome catafórico, então não haveria necessidade de colocar o que vou falar. Na sua frase, o período de pandemia, bom, é um tempo, presente, passado ou futuro? Presente. Ocorre ainda, portanto, neste período de pandemia, nesta época de pandemia. Explicado então, qualquer dúvida continue. Flávio Miranda colocou um prof aqui, Alencar é puxado pelas mulheres. Aí é uma ação, exatamente. Veja que existe uma ação. Se Alencar é puxado pelas mulheres, significa que as mulheres puxam Alencar. Claramente há uma ação sendo praticada e, segundo Evanildo Bechara, o agente da passiva tem de ser iniciado pela preposição por e raramente pela preposição de. Então, a questão, Bechara fala isso, a questão não é nem de lógica, a questão é de uso. Qual é o uso do agente da passiva? Preposição por. Acabou. E raramente a preposição de. Então, por exemplo, eu até agora pensei aqui agora em prato, é puxado a... Não sei se está certo, se alguém fala isso. Esse prato é puxado a pimenta, não sei. Mas você vê que aí já não há. Não é a pimenta que puxa o prato. Então, o carro movido a álcool, carro movido a gasolina, carro movido a gás, não é o álcool que move o carro, o álcool é um dos componentes. E mesmo que haja essa ideia de, mas é a gasolina que move o álcool. Então, segundo Bechara, não deveria ser a preposição a. Então, a questão é essa, sabe a questão? Hoje a discussão gramatical hoje é muito mais difícil do que antigamente, em virtude da internet, né? Porque hoje, os concursos pegam frases de quaisquer lugares, e aí você tem que trabalhar meio com a lógica, mais com a lógica do que com a gramática propriamente dita. Então, se eles colocarem uma frase lá, o carro é puxado a bois, e aí você tem que olhar as alternativas. Tem que A, B, C, D, E. Se na alternativa, se nas alternativas lá houver sujeito, adjunto adverbial, agente da passiva, blá, 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 obviamente você vai responder agente da passiva. Mas a questão não é essa, não é a resposta que você vai dar, não é a análise que você vai fazer, mas é a adequação ou a inadequação. Segundo Bechara, é inadequado iniciar adjunto, é inadequado iniciar agente da passiva pela preposição a. Tem de ser a preposição por. Portanto, numa frase, o carro é movido a álcool, é movido a gasolina, não é agente da passiva porque não há preposição por. Inclusive, se você procurar em gramáticas, até em dicionários, se você procurar, a álcool, porque a álcool e a gasolina, com ou sem crase? Sem crase, porque são elementos que indicam meio. Os adjuntos adverbiais de meio, os adjuntos adverbiais de instrumento não são iniciados, não tem acento indicador de crase. Então, carro movido a álcool, tá aí claramente há um adjunto adverbial de meio. Mas como a preposição movido rege a preposição a, aí vem a dúvida, né? Será que é realmente complemento nominal ou será que é adjunto adverbial? Porque está aqui, ó. Olha lá. Movido a. Alguém movido a compadecer-se, movido a compaixão, movido a piedade. Observe que aqui, já até pode pensar na preposição por, né? Ele é movido por compaixão. A compaixão é que o move. Ele é movido à piedade. A piedade é que o move. Mas, segundo Luft, é complemento nominal. Agora, o carro é movido a álcool. Não é o álcool que move o carro. Aí nem complemento nominal, na minha maneira de pensar, nem complemento nominal vai ser, e sim adjunto adverbial de meio, como a gente encontra nos livros de gramática. É meio puxado isso mesmo, né? Mas ele é puxado pelas mulheres, claramente está dizendo que as mulheres que o puxam, por isso é agente da passiva. Tá. Vamos ver, perguntas. Coloca na live. O quê? Isso aqui ficará no Instagram, tá? Ficará à disposição de vocês.
Professor, desculpe-me, não consegui entender. Foi falado neste ou nesse ano começou a pandemia? Bom, quando começou a pandemia, Patrícia? Foi em 2021 ou foi em 2020? Foi em 2020 que começou a pandemia. Então, nesse ano, 2020, nesse ano, a pandemia começou. Porque foi no passado. Mas a pergunta de Neymar é, neste período de pandemia ou nesse período de pandemia? Ele não fala sobre o passado, ele não fala sobre 2020, ele fala sobre hoje. Começou em 2020, mas a pandemia se mantém, então é tempo presente. Neste período de pandemia, porque ainda estamos no período de pandemia. 2020, nesse ano a pandemia se iniciou ou a pandemia iniciou, tanto faz. Então essa que é a diferença, beleza? De nada, Neymar. OFC agradeceu, parará. Boa tarde, professor, não consigo entender a crase, já desisti. Sabe? Júlio, não se sinta ignorante. Não, o problema de crase, quando eu entrava em sala de aula para dar crase, eu começava a aula assim: estudaremos agora uma matéria que não existe. Não existe a matéria chamada crase. Sabe por quê? Porque o que ocorre é o seguinte: para você saber se existe ou não o acento indicativo de crase, você tem de analisar sintaticamente. Ocorre que os livros trazem os macetinhos, trazem para ajudar, mas nem sempre ajuda. Por exemplo, eu tenho certeza de que você já ouviu um macetinho para substituir por uma palavra masculina. Se ao substituir por uma palavra masculina surgir ao, coloca-se o acento indicativo de crase. Se não surgir ao, não se coloca o acento indicativo de crase. Tenho certeza de que você já ouviu isso, certo, Júnior? Então vai lá. Então me diga agora. Comprei a moto ontem. Paguei a moto à vista. Esqueça o à vista, não vou nem colocar o à vista, não. Paguei a moto a prazo. Pronto. Fica melhor assim. E aí? Paguei a moto com ou sem crase? Comprei a moto ontem. Paguei a empresa a prazo. Eu paguei a moto e paguei a empresa. E aí? Paguei a moto com crase ou sem crase? Paguei a empresa com crase ou sem crase? Aí é só você substituir pelo masculino, não é? Então vai lá, substitua. Troque moto por carro. Paguei o carro a prazo ou paguei ao carro a prazo? Troque a empresa por banco. Paguei o banco ou paguei ao banco? Há muitas pessoas que não sabem que o verbo pagar, quando se referir a coisa, não rege preposição. E quando se referir a pessoa, seja física ou jurídica, rege a preposição a. Então, paguei o carro, paguei a moto sem crase. Paguei a empresa com crase, porque eu paguei ao banco. Só que quem não sabe que o verbo pagar rege a preposição a, não vai saber substituir por masculino. Da mesma forma, quando eu chegar a casa, tomarei banho. Quando chegar a casa, troque casa por apartamento. Quando chegar ao apartamento, só que casa não rege preposição. Casa, quando tiver o sentido de lar, moradia, não tem preposição. Então, mesmo substituindo pelo masculino, dando ao, não haverá acento indicador de crase. Então, crase não é para ser decorada. Crase é para você estudar regência verbal, que está nesse dicionário aqui, para saber se há preposição ou não. Então, eu assisti a peça. Quem assiste, assiste a algo. Verbo que rege a preposição a. Peça, substantivo feminino que é determinado pelo artigo a. Então, existe a preposição mais o artigo, haverá o acento indicativo de crase. Então, o primeiro pensamento que você tem que ter é isso.
Crase, na verdade, não existe. O que existe? Análise sintática. Você tem de saber se há a preposição, se há o artigo ou pronome demonstrativo. É uma questão de análise. Não adianta decorar um monte de regras se não conhece a palavra especificamente. Você sabe se o verbo assistir rege de preposição ou não? O brasileiro, em geral, diz: eu assisti o filme. Então, ele não colocará crase em assistir a peça. Mas o concurseiro, a concurseira, o vestibulando, a vestibulanda, tem de saber que o verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, rege a preposição a. Essa é a sua dificuldade, então, e a dificuldade da maioria dos estudantes. Nise, você diz: why, menina? Como o carro não é movido a álcool, se sem o álcool ele não se move, sem as rodas ele também não se move, sem o motor também ele não se move, sem a mangueirinha que leva a gasolina de um lugar a outro ele também não se move. Tá? Então aí que está. A questão não é só a gasolina, não é só o álcool, tá? Não é só o gás. Tá? Ele não se move sem o motorista. O movido a burro, né? Movido deixa eu falar. Tá? Então aí que está, não é um pensamento mero, não é um pensamento simples, Nise. É uma questão de lógica, uma questão de sintaxe, é uma questão de o que é que os elementos fazem na frase. Então, por exemplo, abrir a porta com a chave. A porta é aberta com a chave mestra. Não é a chave mestra que abre a porta? E aí você diria que essa oração está na voz passiva? Esta porta é aberta só com a chave mestra. E aí? É agente da passiva também? Com? A preposição com também é agente da passiva? Não, observe que não. A porta é aberta. Sim, é locução verbal passiva, mas com a chave não é agente da passiva. Com a chave é adjunta adverbial de meio, porque a palavra aberta não rege a preposição com. Então é isso que você tem de analisar. Tá? Mas não é a chave que abre a porta? Não, sou eu. Eu abro a porta usando a chave mestra. A chave mestra é o instrumento usado para a porta abrir, para que eu abra a porta. Então observe, se eu disser: esta porta só é aberta por qualquer pessoa com a chave mestra, então nós teremos dois agentes da passiva. O carro é movido a álcool por mim. Eu movo o carro e o álcool é o instrumento, é o meio, mas não é só o álcool. Tá? Então, toda essa questão de canal. Tá? Então, é uma interpretação que você tem de fazer. Então, primeiro, é de fato o elemento preposicionado que pratica ação? Se for, tem de ser a preposição por, conforme Bechara, e não conforme Dios Catarino, conforme Ivanildo Bechara. Segundo, a preposição é exigida pelo adjetivo, complemento nominal. Terceira, a preposição não é exigida pelo adjetivo, nem é elemento agente, adjunta adverbial de meio ou de instrumento. É isso então. Eu vou até preparar um vídeo sobre isso para ficar mais claro. Tá? Porque aí a explicação é só isso, vocês vendo isso escrito. Vou pegar Bechara, Segala, Hernani Terra, pegar vários autores, mais os dicionários, para deixar isso bem claro. Um vídeo aí de 5, 10, 15 minutos para explicar tudo. Porque aqui falando apenas, são tantas coisas, tantas informações, acaba realmente ficando meio anuviado ou arvoado. Mas ficou claro agora, Nise, que não é de verdade, não é o próprio álcool que move o veículo? Tá? Há muitas coisas que movem o veículo, ou seja, são os instrumentos utilizados para que o veículo seja movido por algo ou por alguém. Tá. A Patrícia dizendo: eu não me lembrava mais, passado nesse, isso, perfeito. Tá? Travou de novo. A cabeça de certos gramáticos deveria ser estudada. Não é a cabeça, não. A gramática é realmente complexa. A gramática é... gente, olha só. Eu acho que música. Pensa o seguinte: quantos milhões de músicas existem no mundo todo? Isso tudo são notas musicais, uma ligada à outra, umas ligadas às outras, para formar uma música. Quantos milhões de músicas há diferentes umas das outras?
A gramática é assim, a análise sintática é assim. Quantos elementos são unidos para formar uma frase? E de quantas maneiras diferentes você pode unir para formar frases? Um é o meio, um é o instrumento, outro é o agente, outro é o complemento do adjetivo. Sem o adjetivo, aquele complemento não existiria. O complemento está dentro do adjetivo. Então, segundo o que cá está, por exemplo, a questão, para deixar mais, olha, eu comprei um carro movido a álcool. Tá? Então vai lá, comprei, verbo. Sujeito, quem comprou? Eu. Quem compra, compra algo. Eu comprei o quê? Um carro movido a álcool. Tudo isso é o objeto direto do verbo comprar. Certo? Se você trocar carro por um pronome, observe que tudo desaparecerá. Sabe aquele carro movido a álcool? Então, eu o comprei. O é o objeto direto. Tudo que foi substituído por o é o objeto direto. Então, qual é o objeto direto? Movido a álcool. Núcleo, carro. Comprei um carro movido a álcool. Núcleo, carro. E aí vem, dentro da função sintática, em torno do núcleo, no entorno do núcleo, tudo que vier antes do núcleo, adjunta de nominal. Adjunta de nominal. Tudo que vier após o núcleo, se for o nome do núcleo, aposto especificativo. Não é, comprei um carro Ford, aí Ford seria aposto especificativo. Sem preposição, adjunta de nominal. Então, movido é adjunta de nominal. O adjetivo movido é adjunta de nominal do objeto direto. Observe que aqui não há voz passiva. Não há duas orações. Se eu dissesse, eu comprei um carro que é movido, aí o é movido indicaria uma ação, alguma coisa move o carro. Mas na frase que eu apresentei, há só o adjetivo movido. Aí entra o que está aqui. O adjetivo movido é adjunta de nominal. O adjetivo movido rege a preposição a, então a álcool agora é complemento nominal, porque a preposição foi exigida pelo adjetivo movido. Não é adjunta adverbial agora, por quê? Porque não há um predicativo, não há um verbo, não há um adjunta adverbial sendo modificado. Sacou? Há um adjunta de nominal que rege a preposição. Agora, se eu disser, este carro é movido a álcool. É movido agora é locução verbal passiva, porque alguém move o carro. O a álcool agora modifica o particípio, não é mais adjetivo agora, porque está na voz passiva, agora ele é particípio, certo? E se ele é particípio agora, o que o modifica é um adjunto adverbial, é o meio que o faz modificar-se, o meio que o faz mover-se, entendeu? Então são as mesmas palavras, porém na composição, a composição musical, aqui é composição gramatical. Na composição, as relações entre as palavras são diferentes. Por isso, Nise, por isso que é complicado mesmo, por isso que as pessoas se sentem muito... Aqui, ó, a Patrícia aqui, ó, lascou-se, não vou nem continuar. Tá, professor, você entendeu o que eu... Sim, entendi perfeitamente, é que eu quis fazer análise mais aprofundada também, né? E é bem isso mesmo, sabe? O problema não é a cabeça dos gramáticos. O problema é o curioso que começa a falar um monte de coisa. Natália, minha filha, entrou aqui, que bom, veio ver se está tudo bem hoje, Natália. Está tudo bem, sim. Olá, Ivani, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia, perguntando, há mais alguém? Excelente, professor. Eu compreendo o que o senhor diz, mas acho que há assuntos que dão margem... Sim. Para outras interpretações. Concordo plenamente com você que há assuntos que dão margem a outras interpretações. Exatamente por isso que eu disse. Você tem que interpretar exatamente o que eu disse. Primeiro, se há uma ação sendo praticada. Segundo, se não houver ação sendo praticada. Segundo, se há um adjetivo que exige preposição. E finalmente, se não for um adjetivo exigindo preposição, mas sim for uma indicação de meio ou instrumento. Essas são as interpretações.
São essas as interpretações que nós fazemos. Mas é isso mesmo, Nise, é complicado, barbaridade. Como eu disse, vou gravar um vídeo aí de 10, 15 minutos para tentar deixar um pouco mais claro, e isso até para que a gente discuta mais. A gramática é para ser discutida também, ninguém é dono da verdade. Por isso que eu voltei a esse assunto. Patrícia perguntando, por que há muitos com o mesmo sobrenome? A Patrícia está conversando com alguém aí. Então vai lá. Muito bem, vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Tenho. Tá, uma pergunta que me fizeram a semana passada. Olá, Aline de Cássia, chegou animada, que beleza. Vamos discutir gramática. A Ivani dizendo que anda meio ausente. Eu não sei se eu expliquei isso a semana passada, mas me fizeram a pergunta. Aquela velha história da internet, pessoas colocando macetinhos na internet assim. Se a mesma vogal se repele, vogal diferente se une. Tá. E aí, por que autorretrato se escreve desta forma? E por que porta-retrato se escreve dessa? Eu já expliquei semana passada, desculpem-me, eu não me lembro, eu não apaguei aqui, mas eu já expliquei, tudo bem, a alguns que não estavam aqui semana passada, e vai ser importante. Então tá, você já deve ter visto isso na internet. O cidadão faz um quadrinho e aí coloca lá, vogais iguais se repelem, por isso tem interífem, vogais diferentes se unem, se atraem, por isso não há hífen. Se iniciar por R, há duplicação, se iniciar por S, há a duplicação. Então aí eu pergunto, então como é que autorretrato tem 2 R's e porta-retrato tem um R só? Já que auto termina em vogal, porta também termina em vogal, e aí, como é que é a explicação? Então tem que tomar cuidado com essas coisas simplistas. A questão das vogais que se repelem, das vogais que se unem, não começa aí a explicação. Não é por aí que começa a explicação. Porque, primeiramente, autorretrato é a junção do elemento de composição do termo, ou elemento, tanto faz, elemento de composição auto com o substantivo retrato. E porta com o substantivo retrato. Então, são 2 elementos diferentes. Auto. Você usa a palavra auto sozinha? A palavra auto é uma palavra autônoma? Não é. Auto é um elemento de composição. Não se usa a palavra auto sozinha. Ela é usada, inclusive se você procurar no dicionário a palavra auto, você verá que virá um hífenzinho ali no dicionário, e estará escrito elemento de composição. O que é um elemento de composição? É aquilo que você aprendeu na sala de aula, o professor chamou de radical latino ou radical grego. E aí deu uma lista de radicais para você memorizar. E deu uma lista de prefixos latinos e prefixos gregos para você memorizar também. Quer dizer, o prefixo ou radical, que inclusive no acordo ortográfico, o radical vem chamado de pseudo-radical, essas são palavras que não existem por si só. Elas se unem a outras para formar uma palavra. E aí é que vem a matéria chamada formação, estrutura e formação das palavras. Se você usar um prefixo, você dirá que a palavra é formada por prefixação. Se usar um radical, dirá que a palavra é formada por composição, por justaposição ou composição por aglutinação. Certo? Auto é um elemento de composição. Porta, não. Porta é verbo. Aquele negocinho é usado para portar o retrato. É um verbo. Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. Se o primeiro elemento não existir por si só, ou seja, se não for uma palavra, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, se não for uma palavra, aí é que vem aquele esqueminha. Se não for uma palavra, se for um elemento de composição terminado em vogal, aí haverá hífen se a seguinte se iniciar pela mesma vogal ou por H. Se for outra vogal, não haverá hífen. Se a palavra se iniciar por R ou S, a
consoante se duplica, por isso autorretrato com 2 R's. Já porta-retrato, porta não é um elemento de composição, é um verbo, então não se encaixa nessa regra de hifenização. É uma regra de formação de palavra composta, um substantivo composto. Todo substantivo composto iniciado pelo verbo portar, mais um substantivo como verbo, eu falei verbo, né? Porta-retratos. Opa, coloquei porta-retrato no singular aqui, desculpem, é porta-retratos. Epa, esqueci o S ali, ou eu escrevi, sei lá. Porta-retratos, porta-lápis, porta-joias, porta-luvas, porta-malas. Todas essas palavras são escritas com hífen e só o primeiro elemento vai para o plural. O porta-lápis vai ser invariável. O porta-joias vai ser invariável. O porta-retratos, o meu erro aqui, deixe-me escrever novamente. O porta-retrato. É que eu escrevi, bati aqui, esqueci-me do S. O porta-retratos e os porta-retratos. Palavra invariável, uma mesma palavra usada para o singular e para o plural. Mas, por exemplo, o porta-voz da Presidência da República, uma pessoa só. O porta-voz, no plural, os porta fica invariável porque é verbo e o substantivo voz vai para o plural, os porta-vozes. Pronto. Beleza? Faltando 9 minutinhos, cadê pergunta? Deixe-me apagar aqui para não falar mais. Não, eu vou deixar o autorretrato e o porta-retrato aqui, porque isso realmente complica, que as pessoas veem esses macetinhos na internet, acabam memorizando coisa errada e aí em algum concurso erra sem saber porquê. Tá? Ivani dizendo que anda meio ausente, ela é mulher, anda meio ausente. Por que ela não anda meia ausente? Porque meio, quando modificar adjetivo, que é o caso do ausente, ou verbo, ou outro advérbio, é advérbio. E o advérbio é invariável. Meio, sempre que for advérbio, que indicar alguma coisa mais ou menos invariável. Meia é adjetivo, tomei meia garrafa de água, vou tomar mais um pouquinho. É substantivo, o meio de vida. E é numeral também, indicando metade de alguma coisa. Tá? Eu fiquei até preocupado agora de eu ter falado tanto sobre aquela história da agenda passiva, porque é uma coisinha tão complicadinha. Nise, para você, tá? Porque nós conversamos sobre isso, né? Sabe o que significa análise sintática? Análise é a mesma coisa que... quer ver? Não, eu vou até pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? No AIS corporativo meu aqui, ó. E vou escrever a palavra análise, tá? Eu fico preocupado quando a coisa é complexa. Eu ficava muito preocupado quando dava aula em cursinho. E aí a gente colocava vários exercícios de vestibulares lá. Toda aula aparecia algum teste que eu tinha que falar, gente, esse teste está furado. E eu até falava, gente, eu fico até com vergonha, porque o aluno fala, esse cara não sabe nada, ele fica falando que o teste está furado, eu acho que ele não sabe muita coisa não. Tá? E a mesma coisa aqui, algumas explicações, né, que ficam meio confusas e tal, porque é tanta coisa, então vai lá, análise, tá lá, ó. Separação de um todo em seus elementos ou partes componentes. Então, análise de uma oração é você pegar cada elemento, separar cada elemento e analisar o que esse elemento faz naquela frase, naquela oração, naquele ambiente sintático. Então, mesmo os elementos podem unir-se em ambientes sintáticos diferentes. Então, as mesmas palavras, ou aparentemente as mesmas palavras, né? As mesmas palavras
podem ter relações diferentes entre si, dependendo do ambiente sintático de que elas participem. É por isso então, tá? Por isso então você tem que ver se a palavra terminada em ado ou ido é particípio. Se for particípio, indica ação. Se não for particípio, é adjetivo, e aí se ela rege a preposição naquele ambiente sintático, se ela rege a preposição ou não. Se reger a preposição, o que vier à frente é complemento nominal. Se não reger, é outra coisa, e no nosso caso aí, era uma adjunta adverbial de meio ou de instrumento. Mas prometo que farei um vídeo explicando muito bem isso. Tá bom? Então, olha lá, tá lá, ó. Separação de um todo em seus elementos ou partes componentes. Eu quero preparar uma aula também para vocês, talvez até pelo Facebook, porque eu nunca dei aula ao vivo no Facebook. E já pediram que eu fizesse isso. Porque eu tenho criado muitas enquetes no Telegram e tenho percebido, e no Instagram também, e tenho percebido que 99,9% das enquetes, em 99,9% das enquetes, mais de 50% dos participantes têm errado. Ou seja, mais da metade dos que participam das enquetes erram. Se você entrar lá no Telegram, observar as enquetes que eu crio, veja lá, há, por exemplo, enquetes com 360 pessoas participando, mais de 180 pessoas errando. Então, eu gostaria de voltar a isso, eu gostaria de fazer uma aula só sobre isso, pegar algumas enquetes e aí analisar qual é o problema dessa enquete, por que tantas pessoas têm errado. Talvez o erro, talvez o fato de o cidadão errar seja exatamente isso, a falta de uma análise sintática realmente aprofundada, a falta de uma noção do que é análise sintática, do que é um aprofundamento de análise sintática. Vai lá, gente, pode mandar pergunta aqui. A Patrícia já saiu 2 vezes, o celular dela. Deixa eu ver se eu tenho algumas. Por que a palavra se escreve dessa forma? Empecilho. Por que não é empecilho, como comumente os brasileiros usam? Você observa muito isso, que no dia a dia o brasileiro usa empecilho. Porque a palavra empecilho vem do verbo empecer. Empecer com e não com i, cujo significado é, olha lá, ó, abri, ó. Empecer, provocar prejuízo, prejudicar, transtornar, ou com a preposição de, causar ou encontrar impedimentos, estorvos, dificultar. Então, empecilho, exatamente por causa disso que falamos do impedimento. Por isso que se escreve com e. Empecilho vem do verbo empecer. Nise colocando uma pergunta. Cada termo depende do ambiente sintático em que está. Sim. Um vídeo sobre o assunto, sim. Eu agradeço-lhe. Nossa, que maravilha. Ó. Olha o uso, André, você que gosta. Olha o uso maravilhoso que a Nice fez aqui. Agradeço-lhe. Farei isso, Nise, certamente, tá? Mas é isso que acontece. É como eu comparei a análise sintática com música. Então você junta dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, milhões de maneiras diferentes. Da mesma forma você junta sujeito, verbo, complemento, adjunta de nominal, complemento nominal, adjunta adverbial, predicativo, aposto, vocativo, de milhões de formas diferentes também. Trabalharei com isso sim, se for preciso até usaremos uma quarta-feira só para falar sobre isso, sem dúvidas, sem dirimição de dúvidas, falando somente sobre isso. Acho que não, né? Porque quarta-feira não dá para escrever, quarta-feira é só falado. Chegamos ao nosso final, 18 horas e 19 minutos, mais um minutinho termina. Acho que não dá mais tempo de falar nada, só de agradecer a presença de vocês e esperá-los sábado. Crase, da teoria, como é que foi o nome que eu coloquei lá?
da teoria à prática, não, a teoria pela prática, da prática à perfeição com Crase. Espero vocês sábado, então, às 16h30, para trabalharmos com Crase. Muito obrigado pela presença de vocês e até lá.